aqui. Vem pra cá, meu filho. O outro ninguém aí deixar o sozinho aqui. Ah, rapaz, foi 3 pra lá. Vai, meu filho. Vai, levanta. Levanta pra botar em cima. Pode levantar. Pode levantar. Vai, levanta, meu filho. Aí. Deixa eu ver, solta aí pra ver. Não, você tem que montar pra ver. Soltou? Pode soltar. Então só segura aí. Segura aí, só pra não montar. Rapaz, não tem outro jeito que eu pensei não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Hã? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só pra me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o quê? Não. Ah, meu Deus. Cadê ela rápido? Não. Barra aí é doido. Pai já assinou a herança pra mim? Vai dar certo não. Pra mim. Meu Deus do céu. Não dá não, vai ficar muito mole. Tá muito folgada essa corda aí. Meu pai é eterno. Agora eu tô vendo que ele é doido mesmo, viu, menino? Aí, ó. Aí o juiz é pouco, viu? Meu Deus do céu, Jesus amado. Vai virar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vale, meu Deus. Oh.